Olá, meu nome é Lucy, sou voluntária das Casas Espíritas da Aliança Espírita Evangélica da Regional de Araraquara. Que Jesus, nesse instante, possa nos abençoar e confortar os nossos corações com seus ensinamentos. A reflexão de hoje está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título A Fé Transporta Montanhas. O capítulo inicia com uma cura de Jesus, relatado no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, os versículos de 14 a 19. É um pai que busca auxílio para o seu filho que é epilético, e os ataques são tão fortes que ora cai na água, ora cai no fogo. Então o pai levou o filho aos discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Aí ele resolve levar o filho até Jesus. Jesus diz da incredulidade dos apóstolos e expulsa o demônio do menino no mesmo instante. E aí o menino fica curado. Os discípulos ficaram frustrados e perguntam a Jesus por que eles não conseguiram expulsar o demônio. Jesus diz da falta de fé e que se tivessem a fé do tamanho de uma mostarda, poderiam transportar uma montanha. Os discípulos que naquele momento estavam iniciando o trabalho de continuar a obra de Jesus, falham nas primeiras tentativas. O motivo é a falta de fé. Não acreditam que o poder de Deus se expressa através da ação concreta deles. Essa fé, ela é falha até a ressurreição de Jesus. A verdadeira entrega dos discípulos acontece, de fato, somente ao verem o túmulo de Jesus vazio. E Tomé ainda só acredita tocando em Jesus. Os discípulos conviveram com Jesus, comeram, dormiram, peregrinaram, testemunharam todas as ações de Jesus, conheceram e também foram beneficiados por todas as virtudes de Jesus e ainda assim lhes faltavam fé. E nós? 2000 anos se passaram. Muito do que Jesus pregou conseguimos compreender, aceitar, melhorar o nosso entendimento pelo estudo, pelas histórias, mas de fato conseguimos mergulhar na fé? Temos a entrega total a Deus? Essa, talvez, seja uma das virtudes mais difíceis de ser alcançada, porque se trata de uma jornada individual. Só depende de nós essa entrega. Quando falamos de bondade, de integridade, de justiça, lealdade, paciência, gratidão, empatia, disciplina, respeito, compaixão, são qualidades, são virtudes que adquirimos e são vistas por todos. Podemos, de fato, ter bondade no coração e exercer a generosidade com sinceridade. Podemos ter disciplina, cumprindo todas as nossas obrigações, sendo fiéis aos compromissos assumidos. Podemos ter compaixão por todos os seres e respeito por todas as pessoas. Podemos ainda ter gratidão pelo ar que respiramos, pelo sol, pela chuva e até mesmo pelas dores que muitas vezes nos trazem aprendizados. Mas todas essas virtudes parecem ter o nosso controle, a nossa vontade, a nossa ação. E quanto à fé? A verdadeira fé é entrega, é confiança, é o mais puro relacionamento com Deus. A fé é a qualidade que não falta
nas pessoas otimistas, as que são confiantes, as alegres, as que têm perseverança, as que vencem os pequenos obstáculos, mas também os grandes. A fé é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. É oportuno trazer agora uma mensagem de Meimei psicografada por Chico Xavier. Meimei é um pseudônimo de uma professora mineira que faleceu ainda muito jovem, e Chico Xavier é um dos grandes divulgadores da doutrina espírita no Brasil, deixando mais de 500 obras para o nosso estudo e entendimento. A mensagem é do livro Cartas do Coração, com o título Confia Sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e batalha. Esforça-te no bem, espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais deditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade abata o teu coração e atormente o teu ideal, aguilhotando-o com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Isso é ter fé, mesmo que diante de todas as dificuldades da vida, amanhã é um outro dia. É na fé que encontramos a coragem de recomeçar, de sairmos das situações que nos oprimem, angustiam, que nos paralisam. Quando pensamos que não há mais nada, há a fé. É nela que nos agarramos quando tudo parece perdido, desanimador. Mas é nela também que devemos nos manter quando tudo parece estar bem. Há maneiras de nos exercitarmos a nossa fé? Jesus nos ensina que a oração é a maneira que temos de nos comunicar com a espiritualidade superior e, consequentemente, com Deus. Ela nos revitaliza, energiza e nos aproxima de espíritos mais esclarecidos, nos afastando das influências negativas. É importante que estejamos sempre com pensamentos elevados e em prece nos bons e nos maus momentos também. Assim, nós facilitamos o intercâmbio com a espiritualidade maior. Outro fator que nos auxilia no desenvolvimento da nossa fé é o estudo. Além do exercício mental, é importante estarmos sempre em busca de obras esclarecedoras, aprimorando cada vez mais o conhecimento e entendimento. O estudo nos faz compreender com clareza os problemas e nos direciona para as soluções. Além, é claro, de permitir que compreendamos melhor os ensinamentos de Cristo, os mecanismos muitas vezes complexos da nossa vida. O exercício da paciência e da humildade também é fundamental. A paciência nos fornece o tempo e a condição para refletir sobre nossos atos e atitudes, favorecendo o nosso entendimento. Ter paciência é procurar compreender as causas
e os motivos dos males e das dificuldades, para com serenidade tentar resolver da melhor forma possível a nossa situação. É não se rebelar, não se desesperar, julgando-se vítima inocente e feliz. A humildade permite que reconhecemos as nossas fraquezas e as necessidades do próximo. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos apresenta a fé raciocinada, que sem imposições de limites, permite ao homem fazer uso do seu livre-arbítrio, refletindo, questionando, sem que percamos a individualidade ou a autenticidade. A fé é apresentada como a segurança, a certeza e confiança que o ser humano adquire ao longo de suas mais diversas experiências. Por esse conceito, fica fácil entendermos Kardec quando diz: a fé não pode ser prescrita ou imposta por aquele que a tem. Ninguém a poderá tirar, e aquele que não a tem, ninguém poderá dar. Por isso, a fé, ela é uma jornada individual. Estamos prontos a entregar nossa vida a Deus? A nos desprendermos de tudo que nos aprisiona, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a inveja, a rebeldia, a reconhecer que não somos extensão do outro, mas somos únicos com nossas vontades, desejos e principalmente com a capacidade para todas as realizações. A resposta de Jesus às curas que ele fez, não somente ao menino epilético, mas ao homem paralítico, ao filho de Jairo, à mulher que sofria de hemorragia, é a que precisamos ouvir ainda hoje. Filha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te libertou, a tua fé te restaurou, a tua fé venceu o tormento que tirava a paz da sua alma e do seu coração. Ter fé é reconhecer em nosso íntimo algo que é muito maior do que nós, e que é responsável por tudo à nossa volta, inclusive por nós mesmos. É reconhecer-se criatura, acreditar e confiar no Criador. Não podemos deixar de lembrar uma outra passagem narrada por Mateus no capítulo 14, versículo 31, referente ao momento em que Jesus caminha sobre a água. O fato se passa com o discípulo Pedro, que sai do barco para chegar à outra margem. Nesse momento, começa uma grande tempestade e quase afunda o barco. Pedro fica aflito e grita: Senhor, salva-me! Jesus, que retornava de suas orações, corre ao socorro de Pedro e vai caminhando sobre a água até o barco. Chegando perto, diz: vem. Ele, Pedro, abismado, começa a retornar em segurança, também caminhando sobre a água. O vento fica cada vez mais forte. Pedro sente muito medo e começa a afundar. Jesus estende a mão e diz a Pedro: homem de pouca fé, por que duvidastes? Então Pedro confiou e teve fé. Ele se manteve sobre a água. Quando Pedro grita: Senhor, ele reconhece a supremacia de Jesus, a superioridade do Mestre, que tem o poder de andar sobre a água. Quando ele diz: salva-me, Pedro enxerga a sua fraqueza e reconhece que está diante daquele que está disposto a fazer caridade e socorrer a todos que lhe pedem auxílio. Quando Jesus pergunta a Pedro: por que duvidastes?
Ele nos dá ainda uma grande lição. Ele está nos ensinando que não devemos manter a fé somente nos momentos tranquilos ou nos bons momentos. Devemos ter fé também nos momentos de tempestade e de turbulência. Quantas vezes nos portamos como Pedro? Quantas vezes nossa embarcação está quase virando no mar e nos sentimos perdidos, desamparados e nos esquecemos completamente da nossa fé e confiança? Que nós tenhamos sempre em mente que em todos os momentos e situações estamos amparados pelo Mestre Jesus, sempre a nos orientar nesse imenso oceano. Temos as diretrizes, a bússola e o caminho. Somos todos nós que guiamos o nosso barco. Nós escolhemos o destino, cabe somente a cada um de nós como alcançar nosso objetivo. Que com essas palavras possamos refletir, possamos internalizar, possamos firmar a nossa fé no Mestre Jesus e nesse Deus bondoso, amoroso, que nos acolhe, que nos acompanha em todas as horas. Que assim seja.